Olá, Psi! Seja muito bem-vindo ao meu canal Papo de Consultório comigo, Eliane Oliveira. Eu sou psicóloga clínica e especialista em terapia cognitivo-comportamental e esse é o segundo e último vídeo da série que eu tô falando sobre comunicação não violenta aplicada à clínica em TCC. No primeiro vídeo, então, a gente conversou sobre as 4 bases ou 4 fundamentos da comunicação não violenta desenvolvido por Marshall Rosenberg, que foi o criador, do método da comunicação não violenta, aonde a gente trabalhou, quais são esses conceitos e também quais são coisas que se interligam dentro da TCC e coisas que a gente vai utilizar e agregar dentro da clínica para realmente trabalhar os conflitos na comunicação dentro dos relacionamentos de uma forma geral. Ok? E nesse vídeo de hoje eu vou simular com vocês como que eu aplico isso. Então eu vou criar aqui uma encenação dos passos que eu aplico dentro da clínica para ajudar na resolução de conflitos, ok? Então, se você gostar, não deixe de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal também, ok? Bora lá então? Bom, então o que acontece, Como a gente viu no primeiro vídeo, as 4 bases ou fundamentos da comunicação não violenta, elas perpassam pela observação, depois pela uma avaliação, de sentimentos que aquela situação traz. Depois a gente faz o quê? Uma observação das necessidades, qual necessidade não está sendo atendida minha e do outro, e por último a gente faz um pedido específico. Então a partir de agora eu vou conversar com você como eu converso com o meu paciente, quando ele traz a demanda. Primeiro passo então, a gente vai o quê? Avaliar qual que é a situação de conflito. Então a gente vai pedir então para o nosso cliente, ou paciente nos dizer aquilo que está incomodando, qual que é o conflito. Geralmente a gente não precisa nem pedir, ele já vai trazer aquilo que o incomoda. Então, em cima desse incômodo, a gente vai avaliar o que realmente está acontecendo. No primeiro vídeo, eu usei aí uma ideia, do marido chegar para a esposa e falar, que ela não tá dando atenção devida à família, aos filhos, a ele, enfim, de uma maneira geral nesse sentido. Então, aquele conflito a mulher não está cumprindo o papel que às vezes o marido acredita que deveria cumprir. Pelo menos esse é um julgamento inicial, ok? Então, o paciente ele vai chegar dizendo isso, olha, eu tô muito saturado, eu tô muito sobrecarregada porque o meu marido, tá me cobrando muito uma atenção e eu não dou conta mais de fazer, tem muitas demandas, tem muitas sobrecargas, tem o meu trabalho, tem os meus pais, tem, a minha vida, tem várias coisas e eu não tô conseguindo me desdobrar em tantos papéis. Então, eu não tô conseguindo mais lidar com essa sobrecarga. Parece que ele quer que as coisas sejam do jeito dele, e se não for do jeito dele, ele nunca está satisfeito. Ah, ok. Então, a gente observa que há um juízo já de como a pessoa está interpretando. Mas como a gente viu no primeiro vídeo, a gente não vai trabalhar os pensamentos automáticos nesse caso. Então, a pessoa está com uma situação que está incomodando, já comunicou para você aquilo que ela está interpretando dessa situação e como que ela está se sentindo sobrecarregada e frustrada. Nesse momento, então, qual que é a minha pergunta específica? Olha, entendi então, você está se sentindo sobrecarregada e você está se sentindo aflita por tantas demandas que o seu marido está trazendo e para você parece então que ele quer que as coisas sejam do jeito dele. Ok, mas vamos observar um pouco melhor essa situação. Ok? Quando o seu marido te pede, ou reclama de alguma coisa, o que ele realmente está querendo te dizer? Então, vamos observar que todas as pessoas têm uma necessidade. Parece que você tem uma necessidade, por isso que você está frustrada. Mas qual seria, então, a necessidade do seu marido? Vamos observar um pouco mais de perto. Como que o seu marido é no cotidiano? E o que geralmente ele realmente deseja
de você? Ah, o meu marido no cotidiano, assim, ele gosta muito da minha atenção, ele gosta que a gente faça as coisas juntos, né? Ele gosta que a gente tenha um tempo só nós dois também para fazer algumas coisas. Então, na realidade, ele gosta de bastante atenção, ele gosta da gente estar junto várias vezes. Ah, ok. Então, você está me dizendo que, na realidade, o seu marido, ele gosta de receber uma maior atenção de você, correto? Ele já reclamou em outros momentos de não ter essa atenção? Ah, sim, ele sempre reclama, né? Toda vez que tem aí uma situação mais específica que eu tenho que me desdobrar, às vezes fazer hora extra, às vezes fazer uma viagem a trabalho, ele não gosta muito. Ok. Então a gente parece que está avaliando que, no primeiro momento, aquilo que você percebe como uma sobrecarga, né, e como uma exigência das coisas serem feitas do jeito dele, parece que está se revelando mais como uma tentativa de obter um pouco mais de atenção da sua parte. Isso faz sentido para você? Realmente faz sentido, porque em outros momentos ele também faz isso. Bom, então parece que a gente já identificou que a necessidade do seu marido é de atenção. Bom, agora vamos identificar a sua necessidade. Quando ele te cobra, né, e quando você se sente sobrecarregada e você se sente frustrada por conta disso, qual que é a necessidade, então, que você avalia sua que não está sendo atendida? Ah, Eliane, a minha necessidade, não sei, mas eu só queria realmente não me sentir tão sobrecarregada, tão cobrada, afinal de contas, né? Eu sempre faço tudo pela minha família, então não é justo eu ficar sendo tão cobrada assim, até mesmo porque eu tenho vários papéis, então eu só queria realmente alguém que me ajudasse, alguém que me apoiasse também, que compreendesse isso. Ok. Então parece que você está me dizendo que você tem uma necessidade, então, de ser melhor compreendida. É isso? Não apenas melhor compreendida, mas também acolhida, amparada, não julgada, não exigida, não cobrada. Então, o que a gente poderia avaliar dessa situação? Qual que é a sua necessidade? Ah, eu acho que a minha necessidade maior é me sentir apoiada mesmo pelo meu marido. Ótimo. Então a gente está avaliando aqui que, por um lado, né, o seu marido tem uma necessidade de atenção e, por outro lado, você tem uma necessidade de se sentir apoiada, correto? É isso mesmo? É isso mesmo. Ok, então como que a gente vai casar essas duas necessidades? Porque o que acontece? No primeiro momento é importante a gente avaliar a necessidade do outro. Toda vez que a gente está envolvido numa situação, geralmente a gente se sente negativo, né? Diante às vezes de uma cobrança, diante às vezes de uma demanda de outra pessoa. Mas afinal de contas, o que ela tem que comunicar? Então, o primeiro passo, a gente observou a necessidade dele, o segundo passo, a gente observou a sua necessidade, e agora a gente vai o quê? Ensaiar uma maneira de conversar então com o seu marido e ver se a gente consegue chegar a um meio termo. Bom, o que você acha que precisaria de forma prática, e aí a gente entra dentro do foco na solução, para ajudar então nessa situação, né? Nesse nível de cobrança? Bom, Eliane, para mim, eu acho que eu precisava realmente que o meu marido me ajudasse em mais atividades. Ok, quais atividades seriam essas? Ah, eu acho que é mais uma atividade mesmo, às vezes de fazer o para casa com os meus filhos, às vezes de arrumar uma casa, né? Pelo menos assim, ele não precisa fazer faxina, mas pelo menos dar uma ajeitada nas coisas, isso já me ajudaria bastante, né? Preparar o próprio lanche da tarde, então isso já ia facilitar muito a minha vida. Ótimo, ok. E o que você poderia sugerir então de coisas que, sobrando então um pouco mais desse tempo, você não se sentindo sobrecarregada, você poderia fazer de movimento para dar atenção ao seu marido? Ah, eu acho que a gente pode fazer igual a gente fazia antes, né? A gente pode tirar um tempo só para nós dois. Às vezes, né, a gente pode colocar os meninos para dormir mais cedo e ficar na sala assistindo um filme, ou ir para o quarto, né, a gente assistir um filme, ter um momento para a gente conversar, só nós dois, pedir uma comida especial para a gente, né. Por enquanto a gente está no momento de pandemia, então a gente não pode sair tanto, né, quando esse vídeo está sendo gravado, mas fora do contexto da pandemia a gente pode sair, pode ir no cinema, pode resgatar algumas coisas, então eu também
me comprometo, né, a ter um momento para terminar o meu trabalho. Então, assim, ser esporádico as minhas horas extras e não tão comuns como é. Então, eu vou organizar o meu tempo de uma forma melhor, então eu vou gerenciar esse tempo para poder também contribuir nesse sentido para a gente ter momentos só nós dois. Ótimo, então você está me falando, né, que tem algo que você enxerga que são dos comportamentos que podem te ajudar, mas ao mesmo tempo também dos seus próprios comportamentos que podem contribuir nesse sentido, ok? Então agora nós vamos aprender a como comunicar isso para o outro. O primeiro passo, assim como a gente fez quando você trouxe o seu incômodo, é o quê? Iniciar esse diálogo a partir da necessidade do outro. A partir do momento que você compreende o outro e você comunica isso para outra pessoa e você dá atenção para isso, você desarma qualquer tipo de animosidade, né? Ou pelo menos atenua essa animosidade contra você. Então, como que a gente vai simular isso, ok? Primeiro ponto é você chegar para o seu marido e reservar um momento para vocês conversarem sobre isso. Inicialmente, você já vai começar trazendo, né, que você tem notado que ele está aí te exigindo bastante nesses primeiros tempos, que você compreende esse nível de exigência, afinal de contas, né, a atenção que você dava antes agora não está sendo mais tão possível, que você está vivendo um momento de sobrecarga e a partir disso, né, por você compreender que ele tem uma necessidade de atenção, você quer fazer um movimento para ele nesse sentido, que você, né, pensou em algumas estratégias e aí a pessoa verbaliza, mas ao mesmo tempo também eu gostaria que você me ajudasse, né, em termos de gerenciar melhor a rotina dos meninos e algumas coisas aqui de casa, para que quando eu termine minha jornada de trabalho eu esteja mais livre para a gente passar mais tempo juntos. O que você acha disso? E a partir disso, você faz uma construção com a pessoa dos acordos que são necessários. Uma vez que a gente inicia o diálogo a partir da perspectiva do outro, da necessidade do outro, além da gente trabalhar um exercício de empatia, a gente também abre o caminho realmente para a gente comunicar de forma compassiva e receber também esse retorno compassivo, que é a ideia básica aí da essência humana que Marshall Rosenberg traz na obra dele. Então, basicamente, são esses passos que você segue, avalie a demanda, né, aquilo que está incomodando, depois faça uma avaliação da possível necessidade da pessoa que está demandando, faça uma avaliação da necessidade do seu paciente, ensaie com ele uma comunicação iniciando pela perspectiva do outro, pela necessidade do outro e, por fim, a gente termina com os acordos e com os pedidos. Dessa forma, a gente perpassa os 4 passos da comunicação não violenta e ampliem muito as chances realmente da gente encontrar uma resolução de conflitos de uma maneira pacífica. Então, espero que esse vídeo tenha contribuído. Se você gostou, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, tirar suas dúvidas, se inscrever também aqui no canal, ok? Espero, então, que você tenha muito sucesso em seus atendimentos terapêuticos. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchauzinho!